Seguinte, rapaziada. Tamo de volta com o meu canalzinho aqui. Meu canalzinho nem é sobre ordem, mas eu gosto muito de ordem. E eu tenho altas teorias. Eu já tentei gravar isso aqui umas 3 vezes. As primeiras duas eu achei que tava muito aglomerado, daí eu decidi dividir. E a terceira vez eu tava gravando sem áudio, então vou ter que gravar de novo. É os guri. Mas vamos lá. Essa primeira parte, eu vou me concentrar nas entidades. Porque isso aqui é muito importante. Eu não sei como a gente não. Eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Não sobre o Deus da Morte, mas sobre o que as entidades significam. Então, vamos lá. Isso vai conectar com os sinos, com o Diário de Deus, com o futuro do Ordem, com os alheios, vai conectar com muita coisa. Tá, mas vamos lá. As entidades estão aqui, mas a gente vai ler o Diário de Deus. De novo, o documento mais importante de Ordem. Então a gente tem que interpretar muito bem ele. Vamos lá. A realidade é uma dimensão de desassociação. O que é desassociação? Significa desligar-se ou separar-se dos próprios pensamentos, sentimentos, memórias, corpo ou senso de identidade. Ou seja, dentro do outro lado não necessariamente existe sangue, conhecimento, energia, morte e, afinal, o Diário de Deus descreve essas personalizações dentro da realidade. A gente olha para cá, é sempre sangue, realidade, morte, realidade, conhecimento, realidade, energia, realidade. Eles são, ele, essas entidades só existem na realidade. Elas não necessariamente existem dentro do outro lado. Não com esses nomes. Não. E nomes são muito importantes. A gente sabe muito bem isso. Mas enfim. Todos na realidade precisam esquecer. Saber tudo é perder tudo, já sabemos disso. A manifestação do outro lado, na realidade, é invocada por Tananã. Tananã controla Tananã. Talvez esse Tananã seja esse mesmo aqui. Mas não temos como ter certeza. Tananã forma as correntes da realidade. Talvez esse Tananã também seja esse aqui, mas não temos como saber, é um palpite só. Todos dentro da realidade são regidos pelas correntes da realidade. Sabemos. A entidade das marcas sobrepõe o controle das correntes da realidade. Já sabemos também. Essa parte aqui é interessante porque ela pode significar muitas coisas. As relíquias permitem a transferência do controle de uma entidade para outra. Um portador para outro. Isso é muito curioso, porque isso pode significar muitas coisas, mas a gente não sabe o que, porque é muito abrangente. As correntes da realidade precisam ser regidas por uma entidade. As correntes da realidade precisam ser regidas por uma entidade. Tem alguém controlando as correntes. E talvez esse alguém seja um desses alguém aqui. O controle das correntes pode ser transferido para outra entidade, talvez, ou destruído por tenebres. Então tem como destruir as correntes. O que isso significa, não sabemos. Mas é perigoso, tá? E talvez essa entidade esteja em tenebres, já que a corrente da realidade precisa ser controlada por alguém e as correntes podem ser transferidas ou destruídas por tenebres. Eu acho que faz sentido essa entidade estar em tenebres. Mas vamos lá. O Tananã é o limiar entre a realidade e outro lado. Esse Tananã pode ser membrana, só que eu acho que membrana não ia ter por que censurar membrana. Mas a gente tem a implicação desse senhorzinho aqui, que, de acordo com o próprio Selbit, o labirinto é de medo. O labirinto infinito de OSNF é de medo. E dentro do livro, não tem isso marcado aqui, mas a membrana pode ser considerada um labirinto. Então isso aqui pode ser labirinto. Não necessariamente tem a ver com o corpo do Remy agora, mas é curioso de se pensar isso. Que aqui pode ser labirinto, mas não tem como ter certeza, só um palpite. Aqui é a parte mais importante. Porque isso aqui, se a gente analisar isso aqui, tem muitas implicações. O sangue é o impulso da veemência dos sentimentos das entidades na realidade. As entidades na realidade. Não é do outro lado em si. A morte deve manter, essa palavra é muito importante, a cronologia da realidade. Todas as histórias precisam de um fim. Lembrem-se que o diabo, no final de Hexatombe, falou que ele não gostava de finais. Ele não gosta da morte, realmente.
O conhecimento deve manter, de novo, o equilíbrio para que a realidade suscite, significa mantém, para que a realidade mantenha um propósito. A energia determina a imprevisibilidade. Nem mesmo as correntes da realidade devem manter tudo, devem controlar tudo. Isso tem muitas implicações. Vamos lá. Sentimentos das entidades na realidade. Por que não só entidades? Por que não só outro lado? Por que não sentimentos do outro lado? Porque ele desassocia. Não é a mesma coisa. A morte deve manter a cronologia da realidade. Então o paranormal se importa com a cronologia da realidade. Porque o paranormal, a gente tem aquele estigma de que. Estigma. A gente pelo paranormal ser monstro e tal, a gente tem o estigma de que o paranormal quer destruir a realidade. Mas a morte não. A morte tem que manter a cronologia dele. E o conhecimento também não, porque senão ele deixava o Ken solto aí e é os guri. E a gente sabe que o paranormal em si, o outro lado, ele é atemporal. Porque demonstrado pelo ritual da Agatha, que ela criou em 2000 tananã, e apareceu com o Xande em 1997. Então, o outro lado e as entidades do outro lado, na realidade, são coisas diferentes. São coisas bem diferentes. Mas, analisado isso, a gente consegue encontrar o comportamento dessas entidades. E com isso, a gente chega no seguinte. Morte mantém o tempo, conhecimento mantém o equilíbrio. Para que a realidade mantenha um propósito. Eu acredito que não tem como a realidade manter um propósito se ela virar anacrônica, se ela não tem uma cronologia, então ela também está colaborando para manter um propósito. A energia determina a imprevisibilidade. Nem mesmo as correntes da realidade devem manter tudo, devem controlar tudo. Ou seja, troque correntes da realidade por realidade. Nem mesmo a realidade deve controlar tudo, porque ela não controla. Ou seja, ela não se importa com o equilíbrio. Enquanto esse aqui tem que manter um propósito, ela não se importa com o propósito. Ela é imprevisível. Tanto, mas como você tem certeza disso? Ele queria literalmente destruir a magistrada, destruir a relíquia de conhecimento, para que o conhecimento. Eu não, na minha cabeça, ele queria destruir o conhecimento em si, mas eu não tenho certeza disso. Eu vou colocar agora o que ele fala exatamente. O buraco é muito mais fundo. Para tirar eles o conhecimento do controle, vocês precisam fazer uma coisa: destruir a máscara do desespero, quebrar a relíquia do conhecimento. Eu não tô oferecendo um pacto, um acordo, seja lá o que eles ficam prometendo. Eu tô oferecendo algo muito mais interessante. Eu quero colocar o controle disso tudo aqui na mão de vocês. Você não quer Você não quer dar liberdade pra nós. Você quer o controle pra você mesmo. Essa é a verdade. Exato, Joey. Você ouve a magistrada falando por trás da máscara. O anfitrião só quer o caos. Ele não se importa com o destino dessa história. Ele não se importa com a coerência dos eventos. Ele não se importa com o equilíbrio. Ele só quer se divertir com o sofrimento dos outros. Quanta dor ele não trouxe a vocês. O que ele está pedindo é exatamente o que o Kim busca. Essa é a calamidade. É uma guerra das entidades do outro lado acontecendo dentro da realidade. Alguns chamariam isso de fim. Mas eu não acredito em finais. Eu conheço alguém que chamaria isso de calamidade. Mas eu, pessoalmente, prefiro outro nome. Colocado isso na mesa, que cada um tem um comportamento, que esses dois têm que manter algo, e esses dois têm que destruir tudo. Não tem, né? Mas é a vontade deles. Vamos lá. Na descrição
do elemento de intenção que o Selbit faz no episódio 9, a gente tem sentimento compartilhado. Opa, deixa eu trocar de corzinha pra ficar bonito aí. A gente tem sentimento compartilhado, onda estruturada, essa palavra que eu vou usar bastante, então presta atenção nela. Instinto moldado, direcionado, rabiscos violentos. Vamos considerar esse moldado ou estruturado, ou talvez direcionado, para outros elementos. A gente tem outro sino para outros sinos. A gente tem outro sino de conhecimento. O que seria então isso aqui? Uma energia estruturada? Um caos estruturado? Um conhecimento descontrolado, já que é imprevisível? Isso aqui, o Selbit fala dentro de sinais do outro lado. Vocês tentaram esquecer. Vocês tentaram mentir. Mas a presença dele atravessa vocês. Como uma explosão de memória. Os sinais, o conhecimento, o caos. Saber tudo era inevitável. Então eu acho que é conhecimento descontrolado. A gente tem outro de sangue. Que a gente não tem muito sobre, porque ele é o único sino que não tem conhecimento. Isso é muito intrigante, porque a gente nota padrões. Os dois sinos de conhecimento, ele tem linguagem. Esse aqui não tem. O comportamento desses dois, por terem uma coisa que quer manter algo e outro que não, ele é meio que neutro. Ele não é caótico. Porque apesar deles terem um propósito diferente, eles não necessariamente vão deixar de ter características dos outros elementos. Então, eu acredito que o comportamento deles é neutro. Eles vão ser os sinos de comportamento neutro. E esse aqui também. Então, a gente tem um problema com esses dois. Porque esse sino aqui vai ser muito calmo. Ele vai ter que manter o equilíbrio e a cronologia. Talvez ele tenha um propósito novo, tá? Mas vai ter a ver com isso. Porque ele não vai descartar tudo. Esse aqui ele carrega a vontade do sangue ou uma mistura das duas, já que o diabo tá envolvido. O diabo tá envolvido com essa porra, bagunça tudo a minha cabeça, mas enfim. Esse aqui tem uma vontade também, que eu já vou chegar lá. Isso aqui é muito interessante, mas vamos lá. Isso aqui vai ser puro caos. Esse aqui não vai ter vontade nenhuma, porque não vai ter conhecimento. O comportamento disso aqui vai ser muito intenso. Eu não faço ideia do que vai ser isso aqui. Eu tenho medo disso aqui. E eu acho que o diabo vai atrás disso aqui. Porque se tem uma coisa que é capaz de reger a realidade, é isso aqui, eu acho. Se é isso que ele quer. O diabo, no caso. O Juan. Tadinho do Juan. Tadinho nada, né? Ele quis virar o diabo, vai fazer o quê? Isso vai ser um sino de conhecimento. Talvez tenha uma linguagem. Talvez seja o próprio labirinto a linguagem. Talvez. Mas por que eu acho que é um labirinto? Vamos lá. Como a gente notou aqui, as frases meio que se mesclam. Eles se misturam. E eu até fiz isso aqui. Os sentimentos extremos do sangue superam a razão e a calmaria do conhecimento. Os sentimentos extremos do sangue se estruturam com a calmaria do conhecimento. não significa nada, mas talvez, talvez faça sentido. Talvez seja só uma explicação pra isso aqui. Mas, sei lá, eu só achei interessante escrever isso. Um detalhe importante pro sino de morte, que é o único sino de morte que a gente tem. Em Revelando o Osni, o Selbit fala que um dos efeitos da doença da Tinda é querer sentir coisas. E seguindo essa lógica de fundir frases, eu pensei o seguinte: sinos de morte, tudo termina em sentimento, que a gente viu aqui. E a gente não vê só isso, a gente vê por uma carta do próprio Constantino, o cara que mais ficou com esse sino até a gente lá. Meu futuro será o transe eterno da euforia, assim como aqueles que habitavam esse lugar antes dos meus antepassados. Os nativos, no caso. Então tudo termina em sentimento. O da energia, eu acho que tudo termina em caos. E isso é inevitável? Eu não sei.
tudo termina em caos. E isso me leva muito a crer que vai ser alguma coisa envolvendo entropia. Porque, né, o fim de todas as coisas, a, a energia. Não sei elaborar, mas a palavra entropia combina muito com isso na minha cabeça. Apesar da palavra entropia aparecer na descrição do elemento de morte no livro. Mas eu acho, ainda assim eu acho que vai ter a ver com isso aqui. E o de conhecimento que é o mais interessante. Tudo termina em saber tudo. Ou infinitamente buscando saber. Essa não é a frase em si, mas é meio que o sentido dela, que eu tô tentando elaborar aqui. Eu acho que vocês estão entendendo. Como poderia estruturar uma espiral? Porque meio que o sangue tem uma linguagem própria, a energia também tem uma linguagem própria por causa do conhecimento nos outros dois sinos que a gente tem. Como a gente poderia fazer isso? Daí isso aqui eu dou crédito ao Tracol. Porque pensa assim, isso é uma espiral. Como que a gente poderia deixar ela mais coerente, mais coesa? Pensa uma linha torta. Como você deixa ela mais normal, mais coerente, mais coesa, mais estruturada? Deixa ela reta. Não tá reta, mas deu pra entender. Ou seja, isso aqui lembra alguém pra vocês? Isso aqui foi a única coisa que eu peguei do Tracol. Beijo, Tracol. Mas todo esse outro raciocínio fui eu que tive sozinho, tá? Só deixando claro. Daí a gente tem descrições que batem com o labirinto. Uma sobre morte e outra sobre conhecimento. Uma espiral no centro do espaço-tempo infinito, no qual cada instante é ao mesmo momento eterno e instantâneo. O lodo escuro é o redemoinho que suga e preserva os momentos devorados pela morte. Você... O poder de intenção do Remy era literalmente absorver intenções. E a gente vai... Lembrem-se disso aqui, que a gente vai chegar lá. Essa imensidão espiral encara a sua alma. Essa palavra é bem importante. Ansiando, ou ansiando, o seu futuro e fazendo perceber você é insignificante perante o esplendor do tempo. Troca esse tempo por labirinto e vai ficar bem coeso, mas enfim. Na imensidão, do outro lado, existe um ruído crescente, um som familiar que desperta uma nostalgia desconfortável, uma lembrança que parece inalcançável, no fundo da mente humana, no fundo da mente do labirinto. Analisando o design do nosso querido Carlos Birinto, barra corpo do Remy, a gente vê olhos cansados, que eu anotei aqui, mas só porque o Sebit descreveu, e a gente vê papel. Isso aqui me pega muito. Por que cacetas um assassino com labirinto ia ter tanto papel com labirinto? Porque ele não marcou na roupa dele. Ele podia marcar na roupa dele, ou marcar, sei lá, em algum lugar. Não, ele quis marcar em papel, que é um ingrediente de conhecimento. Curioso? No mínimo. O Dante fala que esse assassino ele apagou as próprias memórias. Eu não acho que seja um labirinto mental que ele usou, tá? Tem gente teorizando que ele usou o labirinto mental, mas eu acho que o labirinto mental ele não poderia fazer isso, não por tanto tempo. Mas é plausível que seja, mas é só meu palpite. Essa parte aqui é muito interessante. Sim, tem um porteiro aqui. Mas vamos analisar aqui. Ele não tem ritual de medo, mas ele tem um de cada elemento. O Tracol, já ajudando a comunidade de novo, pensando nele. E em como o labirinto infinito de Santo Berço ficaria com os conceitos que estão mais fundados hoje em dia. Labirinto infinito era de medo? Conhecendo o labirinto que a gente conhece, vamos analisar isso aqui. Tá diretamente ligado com o SNF, tá? O porteiro falando pro Thiago no episódio 14 da porta. Você descreveu a conexão. Isso aqui tá literalmente. É o que ele falou, tá? Eu escrevi diretamente. Você descreveu a conexão ao Santo Berço. Todo mundo que se conecta com ele vive a experiência que você disse. Se sentir em um labirinto, se sentir como se fosse um com um símbolo. Troque símbolo por labirinto. Hexatombe. Não troque, tipo, não mude o contexto, mas se você colocar labirinto aqui, encaixa perfeitamente. Mas só de se sentir dentro de um labirinto já significa muita coisa pra mim. Hexatombe episódio 1. Labirinto sendo apresentado. Você enxerga a sombra se esgueirando
conhecimento. Revelando formas, também conhecimento. Cantos, com certeza conhecimento. Mas pode ser, pode ser só overthink meu. Paredes e um chão. Paredes e um chão. O tom vermelho escarlate vai se transformando em uma cor mais escura. E mais uma vez, você se encontra no centro do labirinto da sua própria criação. Você nunca saiu dele. Você enxerga a si mesmo, mas não se reconhece. Eu não tenho certeza, mas eu acho que ele não diz essa frase para mais ninguém além do labirinto. Isso, ironicamente, é coerente com minha mão não é minha mão. Mas essa parte aqui não é tão importante. É só essa partezinha aqui. Só curioso notar isso. Tem cicatrizes formando um enorme labirinto através de escarificação. Ele poderia falar cicatrizes, que a gente ia entender. Mas ele escolheu falar escarificação. O que é escarificação, para você que não sabe, meu querido telespectador? Técnica de modificação corporal que cria cicatrizes intencionais como arte ou rito de passagem. Isso pode envolver ocultismo, mas... Ocultismo com certeza envolve, mas tipo, só coisa ocultista padrão? Mas eu acho muito curioso que isso significa rito de passagem, quando a gente lembra que, para se tornar Lusídio, era necessário ter um rito de passagem. O único lugar em ordem que a gente viu um rito de passagem era o Santo Berço. E o último passo era tocar no cristal de hipnose, o cristal preto, que talvez seja de conhecimento, ou tenha conhecimento envolvido, que conectaria a pessoa ao Santo Berço e enfim se tornaria um Lusídio. Vamos pro cristal preto antes de... É revelado... Isso aqui são anotações de um amigo meu, então eu vou focar mais no que eu falei, apesar de eu também concordar um pouco com ele. Isso aqui faz muito sentido, aliás, mas... Vamos lá. Selbit, no Revelando o Segredo da Floresta, revela que as curas dos cristais, tipo a surdez do Tiago, não funcionaria fora do Santo Berço. Era uma ilusão. Uma ilusão que é com certeza o de conhecimento. Eu duvido que o Deus da Morte tenha um poder de ilusão. Continuando. No episódio 4, que as memórias do labirinto surgem depois do Henry falar veríssimo, a descrição do Selbit é... Eu vou falar alguma coisinha, mas eu não achei relevante. Você se enxerga, vírgula. Você enxerga uma porta na sua frente, se fechando. Sons de sino, tenebres, tocando na distância. Um caminho esquecido. Abandono, vazio. Mais uma vez, você se percorrendo. Você se vê percorrendo o labirinto da sua própria criação. Nunca buscando pelo final dele. Nunca buscando escapar, mas sim buscando a origem. A cada nova curva, a possibilidade do impossível. Impossível, né? E eventualmente, andando pelo labirinto, você vê uma bifurcação. De um lado, você enxerga um rastro de sangue, seus dedos tremendo. Isso aqui é muito curioso. O sentimento daquela substância passando pelo seu corpo. Seu coração nunca bateu tão forte. Que substância? Sangue? Eu acho que ninguém se refere a si mesmo, tipo... A substância do sangue dentro do meu corpo. Eu acho que não, mas... Sei lá, eu achei muito curioso essa substância. Talvez seja rubra, talvez seja lodo, ou lodo de conhecimento, ou a própria tinta. Tinta não é, mas... Sei lá, essa substância me pega muito. Mas porque, sei lá, parece algo estranho. Ou talvez o sangue no corpo dele seja algo estranho. Mas não sei, não sei. Essa é a parte que mais tem coincidência. Porque pensa até agora, tá, não ter nada a ver, mas ainda é um labirinto. O único lugar de ordem que aparece um labirinto foi no Santo Berço. Não é possível que o Selbit que não tenha a ver. Quer dizer, membrana também é um labirinto, mas ainda assim, esse cara não é a membrana. A gente não sabe a relação que ele tem, mas eu acho que não tem nada a ver com a membrana. Eu acho. Episódio 7, labirinto colocando a máscara. Seus olhos dentro do capacete dançam pelos inúmeros caminhos desenhados e cortados no interior escuro desse capacete. Cada caminho, um deles. Tanana, a sede, você sente a sede de novo. É hora de expandir o labirinto. É hora de saciar a sede. Cada caminho, uma alma absorvida.
A resposta não tá no final do labirinto. O labirinto é a resposta. Tantas vidas presas aqui, tantos destinos devorados, energia potencial. Cada sacrifício, um novo caminho. Cada alma tomada, alma de novo. Cada alma tomada, vírgula, uma nova parte do labirinto cresce. A resposta nunca esperou no final do labirinto. O que espera no final do labirinto é algo muito pior. É algo muito mais, terrível. O que espera no final do labirinto é você. Vamos analisar. Dentro do capacete, dançam pelos inúmeros caminhos desenhados e cortados no interior escuro desse capacete. É um lugar escuro em que só tem o labirinto. Talvez uma sala de um manancial. Vocês lembram que o porteiro falou? Era só o símbolo, era uma sala escura, só o símbolo. Mas eu não tô dizendo que ele é um manancial, a gente vai chegar lá. Cada caminho um deles, a sede. Você sente a sede. Sede do quê? Sede de matar? Sede de ter mais conhecimento? A gente não sabe. Tantas vidas presas. Tantos destinos devorados. Cada sacrifício, um novo caminho. Cada alma tomada, uma nova parte do labirinto. A resposta nunca esperou no final do labirinto. O que espera no final do labirinto é algo muito pior, algo muito mais terrível. O que espera no final do labirinto é você. E se ele é um manancial de si mesmo? Ou talvez ele seja... Pensa assim. O porteiro e todos os outros mananciais, eles estavam presos numa sala escura, só com o símbolo, só com o labirinto. Não com o labirinto, mas... Vamos pensar. Só com o símbolo. Ele se sentia dentro de um labirinto. E se ele aprendeu algo, essa pessoa dona do corpo do labirinto, aprendeu algo, de alguma forma, e ele meio que tem uma dimensão dentro dele que é o labirinto. O símbolo de Santo Berço também é um labirinto, de certa forma. E se ele não fosse um símbolo, mas a forma dele crescer o labirinto, já que ele não é um símbolo, em vez dele desenhar o símbolo e fazer as pessoas ficarem viciadas nesse símbolo, ele meio que absorve a energia potencial das outras pessoas e de si mesmo, das outras pessoas matando, já que ele era um assassino, e dele fazendo o labirinto, já que a primeira coisa que ele faz, o corpo do labirinto faz, mesmo sem memórias, mesmo sem o Kali controlar, ele, mesmo sem memórias, o corpo do labirinto desenhou um labirinto. Quando ele aparece lá na cela de São Paulo, ele desenhou como instinto, muito parecido com o que o porteiro tinha. Então talvez ele não é um manancial. Eu tenho certeza que ele não é um manancial. Mas e se ele quer mananciais para ele, mas ele não é um símbolo? Então ele devora eles de outro jeito. Porque essa descrição aqui, tantas vidas presas aqui dentro, tem tanta gente dentro dele, que como teria tanta gente dentro do labirinto, dentro do símbolo de Santo Berço. Tantos destinos devorados, isso aqui é energia potencial, destino devorado. Almas absorvidas. E faz sentido pra vocês? Eu não sei se faz, mas pra mim faz muito sentido. Porque o diabo. E talvez ele não tenha necessariamente a ver com o símbolo. Eu acho que tem a ver com o símbolo com o sino de conhecimento e morte. Mas ele é algo a mais. Ele é muito estranho, esse personagem, porque tem um labirinto dentro dele. Ele tem muito potencial. O diabo quis preservar ele. O presente do diabo foi manter ele nesse corpo. Esse boneco aqui vai dar trabalho. Opa, gente, passando aqui no final do vídeo para explicar que esse vídeo e essa sequência que vai ter vão ser mais eu explicando assim em cima do meu miro e as minhas ideias e tal. Eu ainda pretendo fazer um vídeo mais editado, elaborando certinho, uma narração certinha,
dessa teoria, porque eu sei que tá muito solto assim por cima, mas eu já tava com essas ideias, eu precisava soltar elas de algum jeito. Então, não é um vídeo final, ele é meio que um esboço, então eu acho que vão ser uns 2, 3 vídeos dessas, não dá pra chamar de minissérie, mas essa sequência de vídeos vão ser meio que um esboço de vídeos bem produzidos que eu vou fazer. O conteúdo em si talvez não mude, porque eu duvido que vai ter informações novas que vão ser liberadas nesse meio tempo até Apocalipse, ou até, sei lá, Arquivos Secretos 2 ou 3. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ficou confuso, provável, porque eu não sou muito bem explicando, mas eu fiz com o coração. Pra vocês que chegaram pelo Twitter e gostam mais de ordem, esse canal aqui eu pretendo. Ele tá parado, porque eu tô fazendo faculdade, é meio complicado de fazer vídeo, mas eu vou me esforçar e bolar um roteiro certinho dá trabalho, editar dá trabalho e eu tô sem muito tempo. Agora nas férias eu tô com um pouco mais de tempo, então por isso mesmo que eu quis fazer esse vídeo. Porque ordem é algo que eu gosto muito. Mas não vou fugir muito do assunto que eu fico desassociando. Mas esse meu canal ele é de entretenimento, de cultura no geral. Eu gosto muito de anime, eu gosto muito de filme, eu gosto muito de livro, gosto muito de RPG, então se vocês curtem isso, seria bom ter vocês aqui do meu lado pra conversar e criar teorias sobre ordem que. Rapaz, eu tenho certeza que esse apocalipse não vai ser o fim dos tempos, não. Acho que a ordem tá só começando. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vai ter vídeo de tier list, vai ter vídeo de mais teoria, vai ter vídeo de análise de personagem, que eu quero muito analisar alguns personagens, principalmente a Jai, que ela tem algumas entrelinhas interessantes que eu não vi muita gente comentando. Mas é isso. Obrigadão. Beijo, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve se vocês quiserem, dá um like. E é isso. Bye bye.